Olá, 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 meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, aqui é o professor Nelson França e eu vim aqui atendendo a pedidos, mostrar, fazer uma aula sobre o que teria acontecido com o Brasil caso a chapa Dilma Temer tivesse sido anulada. Caso o atual presidente, eu posso dizer agora, né, o ainda presidente da República, Michel Temer, tivesse perdido o seu cargo, o seu mandato. Eu vou te mostrar aqui nessa aula de hoje algo do ponto de vista do concurso público, tá certo? Eu vou ignorar aquelas polêmicas, sinceramente, aquelas bobagens que estavam falando por aí de plebiscito, ou fazer plebiscito, eleições diretas. Eu só vou te dar o ponto de vista do concurso público. Tem gente falando aí, até professores dizendo assim, podem fazer uma emenda constitucional para mudar a regra. Cara, a emenda até poderia ser feita, mas segundo o artigo 16 da nossa Constituição, ela não poderia ser aplicada para eleições em menos de um ano. Então, esse burburinho, essa polêmica será deixada de lado. Eu vou analisar aqui do ponto de vista do concurso público. E se você realmente tem interesse em concurso público, se você está comprometido com a sua aprovação, esse vídeo é para você. Se você quer um cargo público, esse vídeo é para você. Se você quer política, eu não vou entrar aqui na política, eu não vou me posicionar do ponto de vista do partido, eu só vou perguntar e mostrar para vocês, e se Temer tivesse caído? O que diz a Constituição Federal à luz do concurso público? É isso e somente isso que eu vou fazer, certo? Na verdade, não vai ser somente isso, não. O que é que a gente tem para hoje? Além de te mostrar o caso Temer, eu também vou, sim, te mostrar, aplicando isso para concurso público, através do exemplo de Temer, como é que você pode ser aprovado mais rapidamente. Como é que você pode ser aprovado mais rapidamente sem necessariamente ter que estudar mais para isso. Tá certo? Gostou? Eu vou te mostrar ainda nesse vídeo qual é o grande erro que os concurseiros, que os alunos que estudam para concurso público cometem e como esse erro faz com que eles não sejam aprovados ou demorem muito tempo, mais do que o necessário para serem aprovados. E eu vou também te contar um caso prático, tá? Algo que acontecia muito comigo. Como é que o livro, no meu caso especificamente, como é que o livro de Bernardinho, Transformando Suor em Ouros, não me deixava estudar para a prova de concurso. Tudo isso com o caso prático de Michel Temer. Ok? Tá bom? Posso começar? Bom, na aula de hoje eu vou começar, senhoras e senhores, falando de um fato. Um fato. E o fato é que os alunos precisam muito da aprovação. Pelo menos a maioria dos alunos que eu conheço precisam muito da aprovação. Eles precisam da aprovação para a liberdade financeira. Eles precisam de aprovação para pagar as dívidas. Eles precisam de aprovação para poder sair de casa, para ter um casamento melhor, para realizar seus propósitos de vida, para ter satisfação e realização profissional, estabilidade, segurança. Mas eles não sabem, pelo menos na sua maioria esmagadora, como se preparar de forma eficiente. E a culpa nem é deles, a culpa é desse nosso sistema de ensino torto. A culpa é como a gente aprende, né? Normalmente o sistema de ensino, ele é voltado única e exclusivamente para a memória visual. E concurso público não basta memória visual, é muito assunto. Os alunos estudam por bons livros, frequentam os cursinhos, os melhores cursinhos, mas quando o resultado da prova entra por uma porta, a esperança da aprovação sai por outra. Eu estou rindo, me divertindo aqui, mas isso é muito sério. A forma como se prepara hoje é muito tosca, é muito torta. Gente, eu conheço pessoas que largaram o emprego para ficar só estudando. Só estudando. E não largaram o emprego porque não precisam do emprego. Precisavam do emprego, mas tinham que optar. Isso é muito sério. É uma decisão muito séria. Mostra que a pessoa está comprometida, mas, cara, precisa fazer da forma certa, senão não adianta de nada. Eu conheço alunos que largaram emprego ou não, mas que estudam 10, 12, 14, 16 horas por dia. Mas quando o dia da prova chega, ele lê a questão, ele sabe que estudou o assunto, mas não acerta. Não lembra da resposta. Ou lembra da resposta, mas não percebe a pegadinha. E aí o que acontece? Fazer curso de memorização, curso de leitura dinâmica, curso disso, curso daquilo. Alguns vão fazer terapia, porque acham que ficam nervosos, é o nervosismo que me atrapalha. Pode até atrapalhar, mas tem como contornar isso, fazendo a coisa certa. Isso, tudo que eu te mostro aqui,
como preparação para o caso Temer, isso tudo é o que eu chamo de, gentilmente, né, carinhosamente, de ciclo da reprovação. A maioria das pessoas que estuda para concurso cai nesse ciclo da reprovação. E como é um ciclo, não sai nunca. Eu vou te mostrar nessa aula, então eu vou aproveitar o caso Temer prático para não só mostrar o que aconteceria com o Brasil caso ele tivesse caído, né? Eu até botei aqui caso o Temer caia, mas na verdade caso ele tivesse caído. E acredite, muita gente me escreveu, muita gente na semana passada, durante o julgamento do TSE, me escreveu perguntando isso, muita gente. Eu vou aproveitar e mostrar essa relação com o livro de Bernardinho para que a gente possa quebrar esse ciclo da reprovação, certo? Por que o livrinho de Bernardinho não me deixava preso no ciclo da reprovação? E claro, no seu caso não vai ser o de Bernardinho, no seu caso pode ser uma outra coisa, você que vai identificar a situação em si, tá bom? Mas eu vou começar seguindo essa ordem, eu vou começar atendendo a pedidos e vou explicar o caso Temer, tá certo? Depois eu vou para Bernardinho, depois eu mostro o ciclo da reprovação, ok? Como quebrar, né? Melhor dizendo, o ciclo da reprovação. E antes do caso Bernardinho, antes do caso Temer, deixa eu te situar. Deixa eu falar um pouco aqui da linha sucessória. O chefe do Executivo Federal é o presidente da República. E até um tempo atrás, nós tínhamos como presidente da República a ex-presidente Dilma. Dilma era a chefe do Executivo, não é isso? Quando sofreu o impeachment. Bom, pela linha sucessória, na falta do presidente, assumirá o cargo de presidente o vice-presidente. Foi por isso que Temer saiu do cargo de vice e foi para o cargo de presidente da República. Ok? Tá certo? Veja, a linha sucessória começou a funcionar. Faltando o presidente, assume o vice. Mas Nelson, e se faltarem os dois? Assume o presidente da Câmara. Eu já atualizei as fotos. Mas e se faltarem os três? Assume o presidente do Senado. Poxa, mas se esse não puder, assume o presidente do Supremo. Isso está lá no artigo 80 da nossa Constituição Federal, que diz, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância, olha só, impedimento é algo temporário, ou vacância, algo definitivo, dos respectivos cargos, presidente e vice, serão sucessivamente chamados o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo. Certo? Então, presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, Senado, Supremo. É só você seguir a ordem alfabética. Câmara, Senado, Supremo. Tá? Como é que isso cai na prova, Nelson? Eu separei uma questãozinha aqui para você. Tá aqui, ó. A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que, em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados a presidente. Caramba, essa é uma questão da FCC, mas olha o que eles fizeram. Eles copiaram e colaram o artigo. Pegaram essa primeira parte. Em caso de impedimento do presidente e do vice, mesma coisa. E aí você vai procurar a linha sucessória. Câmara, Senado, Supremo. Ordem alfabética. Olha a letra A. Presidente do Congresso. Falso. Ah, Nelson, mas o presidente... Falso. Olha a letra B. Presidente da Câmara. Beleza. Presidente do Senado. Massa. Presidente do Supremo é a resposta. Acabou-se. Você vai para outra. Você marca na sua prova e vai para outra. Não vai perder tempo. Senão não dá tempo de preencher o gabarito. A letra C fala, presidente da Câmara, certo, Supremo, não. A D, presidente do Congresso, não. A E, presidente da Câmara, certo, ministro da Justiça, não. A gente nem lê essas bobagens. Uma mente treinada faz com que você identifique a resposta e já parte para outra. Identifica e parte, senão não dá tempo de fazer a prova inteira. Tá, Nelson, mas e o caso Temer, especificamente? Essa é a linha sucessória. Mas se Temer tivesse caído? Na falta de Dilma, assumiu Temer. Na falta de Temer, assumiria o presidente da Câmara. Na falta desse, o do Senado. Na falta desse, o do Supremo. Só que há uma diferença. Na falta do presidente da República, a Constituição diz que o vice assume e o vice fica até o final do mandato. O vice fica até o final do mandato. Por que ele fica até o final do mandato? Porque ele é o substituto natural do presidente. Mas na falta dos dois, presidente e vice da República, o presidente da Câmara até assume para tampar um buraco, ou do Senado na falta dele, ou do Supremo na falta dos dois anteriores, mas ele está
tapa um buraco. Eles não podem ficar até o final do mandato porque eles não são os substitutos naturais. Caso o Temer caísse, senhoras e senhores, a gente aplicaria não o artigo 80, mas o artigo 81 da nossa Constituição. Olha só o que diz o 81. Vagando os cargos de presidente e vice, faça a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Porque caso caísse o cargo de presidente e vice ficassem vagos, o presidente da Câmara assumiria, mas ele não é um sucessor natural. O povo não votou nesse cara para ser presidente da República. O povo não votou nesse cara nem para ser presidente da Câmara. Votou para ser deputado. Depois eles é que escolheram ele para ser presidente da Câmara. Ele entra, tapa um buraco, não deixa o cargo vago, mas não pode ficar por tempo indeterminado, não pode ficar até o final do mandato, como acontece com o vice. Nelson, então, o que acontece? O presidente da Câmara assume, mas olha o que diz o parágrafo 1º do 81. Ele diz, ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, é o caso Temer. Se Temer tivesse caído semana passada, teria caído nos 2 últimos anos do mandato, nos 2 últimos anos do período presidencial. Nós teríamos eleições 30 dias após a queda de Temer. 30 dias feitas pelo Congresso Nacional. Nelson, mas é aquela questão das eleições diretas. Besteira. Mas é que tem um professor renomado. Besteira. Eu também vi ele falando, falando essa bobagem nitidamente partidária. Mas a gente aqui não vai tomar partido. Tá certo? Nelson, eu não sei se eu entendi não, Nelson. Você vai entender agora. Preste atenção aqui, tá? Preste atenção nesse quadrinho. O presidente e o vice são eleitos para um mandato de 4 anos. Confere? Não é isso? Se os 2 cargos ficarem vagos nos 2 primeiros anos, que não é o caso de Temer, mas se os 2 cargos tivessem ficado vagos nos 2 primeiros anos, o presidente da Câmara assumiria, e se não pudesse, o do Senado, e se não pudesse, do Supremo, mas ele assumiria por prazo de 90 dias, tempo necessário para que se convocassem novas eleições, aí sim, diretas. Eleições diretas, eleições populares, que aconteceriam em exatos 90 dias. Eleições populares que aconteceriam em exatamente 90 dias, e aí a eleição poderia cair num domingo, por coincidência, ou numa segunda, ou numa quarta, enfim. As eleições aconteceriam em 90 dias. As bancas adoram dizer que as eleições acontecerão em até 90 dias. Não. Não, em até não. Em 90 dias. Tá certo? Mas não era o caso Temer. Dilma caiu nos 2 primeiros anos, é verdade. Só que Temer está no 3º ano do mandato. Se Temer tivesse caído, os 2 cargos ficariam vagos nos 2 últimos anos de mandato. E aí o presidente da Câmara assumiria, na falta desse do Senado, na falta desse do Supremo, mas assumiria por prazo certo, determinado. Assumiria, meus amores, por 30 dias. Tempo necessário para se fazer eleições indiretas. Eleições que não seriam populares. Quem iria às urnas não era o povo, como alguns estavam falando aí. Diretas já! Não existe isso. Pela atual Constituição, não haveria eleições diretas, como a oposição até queria. As eleições seriam eleições indiretas, feitas pela panelinha, pelo Congresso Nacional. Só quem votaria seria o Congresso Nacional. E muita gente em sala de aula me pergunta assim, nas minhas isoladas me pergunta assim, na isolada Direito Constitucional na veia me pergunta assim, Nelson, nessas eleições indiretas, quem é que pode se candidatar? Qualquer um. Qualquer um que tenha as condições de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º, para ser eleito presidente da República. Qualquer um que fosse brasileiro nato, em pleno gozo dos direitos políticos, dá uma olhadinha no artigo 14, parágrafo 3º, tem que ter alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e pelo menos 35 anos. Certo? Ok? Mas quem votaria nesse cara, qualquer um com essas condições pode se candidatar, mas quem votaria nele seria o Congresso Nacional e não o povo. Por que, Nelson? Porque os 2 cargos, presidente e vice, ficaram vagos nos 2 últimos anos do mandato. Simples assim. Tá certo? Por isso, para a prova, eu respeito muito a
posicionamento partidário de cada um de vocês, certo? Mas para a prova, os 2 cargos ficaram vagos nos 2 últimos anos de mandato, esquece essa história de indiretas já. Ah, pode ter uma emenda. Não pode não. Até pode, mas não vai ser aplicada. O que vai acontecer é, 2 últimos anos, eleições indiretas feitas pelo Congresso Nacional em exatamente 30 dias. E um detalhe, tá, pessoal? Um detalhe. Seja qual for o caso, eleições diretas em 90 dias nos 2 primeiros anos, ou indireta em 30 dias nos 2 últimos anos, seja qual for o caso, não importa. Em qualquer dos casos, os novos eleitos ficariam apenas o período restante do mandato. É o que diz o 81, parágrafo 2º. Se Temer tivesse caído semana passada, 30 dias depois o Congresso elegeria um novo presidente e um novo vice, presidente e vice. Mas esses caras não ficariam por 4 anos. Eles ficariam por apenas o período restante do mandato. Certo? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Vamos ver como é que isso cai em prova? Dá uma olhadinha. Olha, o que a gente está fazendo aqui é importantíssimo. Você estuda e vê como cai em prova. Estuda e vê como cai em prova. E isso por si só não é um processo como um todo. Não é uma técnica como um todo, mas é uma parte significativa dela. Certo? Olha, a FCC diz assim, em caso de vacância do presidente e do vice-presidente da República no penúltimo ano de mandato. Opa, penúltimo são nos 2 últimos. Letra A, o presidente da Câmara de Deputados assume definitivamente? Não, definitivamente não. Assume por 30 dias, que é o tempo necessário para que ocorram eleições indiretas, feitas pelo Congresso Nacional. B, o presidente do Senado assume definitivamente? Não, definitivamente não. Faça a nova eleição direta? Não, direta não. Faça a eleição indireta pelo Congresso Nacional. Perfeito. Maravilhoso. Nelson, mas está incompleto, né? Está incompleto. Ele teria que dizer que seria em 30 dias. Ele teria que dizer que os novos eleitos ficariam apenas o período restante do mandato. Mas errado não está não, né? É incompleto. Errado não. E aí ainda tem um absurdo de dizer o ministro da Justiça assume definitivamente. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assume coisa nenhuma. Tá certo? Essa foi da FCC. Mas dá uma olhadinha na questão do CESP. Questão do CESP. Imagine a hipótese na qual um avião presidencial sofre um acidente, vindo a vitimar o presidente e o seu vice. Então o avião caiu. Bum. Após a conclusão do 3º ano de mandato. Opa, após a conclusão do 3º ano de mandato. Ele está no 4º ano de mandato, nos 2 últimos anos, no último ano de mandato nesse caso. A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Vamos ver a correta. O presidente do Senado assume o cargo. Não, besteira. Senado não. Lembra da ordem alfabética? Câmara, Senado, Supremo. O presidente da Câmara assume, massa, o cargo e as eleições que realizar-se-ão 90 dias após. Não, 90 dias não, porque foram nos 2 últimos anos. Foi no último ano de mandato. C, o presidente do Congresso, besteira. D, o presidente da Câmara de Deputados assume o cargo e convoca eleições que serão realizadas 30 dias após a abertura das vagas pelo Congresso Nacional na forma da lei. Verdadeiro ou falso? Tinha a letra E também, mas eu acabei cortando por uma questão de espaço, tá? Me perdoe o CESP aí. Tá bom? Ok? Então, eleições indiretas, eleições feitas pelo Congresso Nacional. E enquanto isso, quem fica no poder é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara. Percebe? Eu não sei se você percebeu, mas eu preciso chamar a sua atenção para isso. Não sei se você notou o que importa, mas aqui a gente apresentou 2 questões diferentes, de 2 bancas diferentes, em datas diferentes para órgãos e cargos diferentes. Mas o raciocínio é o mesmo. O raciocínio é exatamente o mesmo. É claro que você vai focar na sua banca examinadora, mas o raciocínio para estudar é exatamente o mesmo. É aqui onde você quer chegar. Percebe? De você ver a questão da prova, reconhecer com facilidade e responder sem perder muito tempo. É claro que aqui está muito fácil porque eu acabei de apresentar a teoria, mas você pode, na verdade você deve fazer isso com todos os assuntos de todas as matérias. Agora, não basta estudar, não basta sentar a bunda na cadeira e começar a ler.
tem que fazer a coisa certa e acreditar. Tem que ter fé, mas fazer o que tem que ser feito. Fazer a coisa certa. Para isso, você precisa desenvolver processos que permitam você estudar de forma eficiente, mas sem ter que ficar 12, 14, 16 horas estudando. Você tem que fazer o que disse o matemático Pareto, né? A fórmula de Pareto, é aplicar a regra 80-20. 20% de esforço para gerar 80% dos resultados. É focar naquilo que realmente importa e deixar tudo o mais de lado. São processos de aprovação que já tenham sido testados e aplicados com sucesso. Imagine se você conseguisse responder as questões da prova com a facilidade que você acabou de responder essas outras duas. Ah, Nelson, mas isso é fácil? Não, eu não diria que isso é fácil. Eu diria que isso é simples. Eu posso dizer que isso é simples. Fácil realmente não é não. Você precisa seguir processos. Você precisa de comprometimento. Né? Comprometimento com um processo claro e já testado de estudos. E isso você precisa. Você tem que mudar a sua forma de estudar se você não está estudando de forma eficiente. Mas aí vem os problemas, né? Alguns alunos não conseguem fazer isso de forma intuitiva. Por quê? Problema número 1. É muita coisa para estudar. É muita coisa. São livros e mais livros. Assuntos e mais assuntos. Então é muito fácil de falar, tem que estudar da forma certa. Tá, Nelson, mas qual é a forma certa? Eu vou te mostrar. O problema número 2 é que são muitas as bancas. E às vezes o aluno fica atirando para todos os lados. Ora estuda para o CESP, ora estuda para a FCC, ora para IBFC, ora para a FGV, ora para a ESAF, ora para a FUNRIO, CESGRAN-RIO. Ai meu Deus! E isso atrapalha muito também. Você precisa mudar isso, você precisa... E eu acredito que o mais importante de tudo, tá, pessoal? O mais importante de tudo, você precisa de uma forma eficiente, mas mais do que isso, que se adeque à sua melhor forma de aprendizagem. A falta de um processo claro é que pode estar barrando a tua aprovação. Não saber como potencializar a sua principal forma de aprendizagem pode estar impedindo você de ser aprovado. Como assim, Nelson? Você precisa saber se você é visual, se sua aprendizagem é mais visual, ou auditiva, ou sinestésica. E o melhor, você precisa de uma forma que use os três. Você precisa estudar de uma maneira que você comece a usar as 3 formas de aprendizagem ao mesmo tempo. Eu gosto muito do exemplo do Kumon. O Kumon, não sei se você conhece, não sei se tem aí na sua cidade o Kumon, ele é bem conhecido no país inteiro, uma franquia que ensina matemática, português, inglês em alguns casos. E o Kumon, a minha filha faz Kumon, e o Kumon tem uma técnica que é fantástica, porque ele vai aplicando as 3 formas de aprendizagem, de memorização. A visual, a auditiva e a sinestésica. O sentir, né? O fazer, o escrever. Eu gosto muito do método, é fantástico. Pena que o Kumon não ensine para concurso, né? Pelo menos não que eu saiba. Na verdade, não ensina e nem tem planos para isso, que eu saiba. Resumindo, voltando aqui para o ponto, a maioria dos concurseiros tem problemas muito claros para mim. Falta de tempo, esse é clássico. Eu particularmente não acredito nesse problema, eu acredito em tempo não aproveitado, eu acredito em desperdício de tempo. Mas eu até respeito o fato de que fulano trabalha manhã e tarde, tem faculdade à noite, tem os filhos para criar. Isso é um problema, isso é um empecilho, isso é um desafio. Pronto, essa é a palavra. O outro, para mim muito claro, falta de processos de estudo, né? Formas de aprendizagem. Ele está usando uma forma que não é a mais adequada para ele ou para ela. O outro ponto, não sabe qual é essa melhor forma. Não está usando e nem sabe qual é a melhor forma. Desconhecem a banca examinadora. E quando eu falo aqui que desconhece a banca examinadora, o aluno até sabe que a prova dele vai ser da FCC, mas ele não sabe como a FCC faz a prova. Ele não sabe como antever o que vai cair e principalmente ele não sabe como vai cair. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Porque basicamente a maioria das pessoas elas não são aprovadas porque elas não sabem criar estratégias para serem aprovadas.
Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. A estratégia, ela se inicia quando você sabe o que tem que estudar. E principalmente, como tem que estudar. A melhor forma para você, individualmente falando. Tem um norte-americano, Peter Drucker, que ele falava muito o seguinte, ele dizia que não existe nada tão inútil do que fazer bem feito aquilo que não deveria ser feito. Nada é tão inútil do que fazer bem feito aquilo que não deveria ser feito. Então você estudar aquilo que não tem que estudar. Tá, Nelson, mas não é só olhar para o edital para descobrir isso? Não. Não é só olhar para o edital. E se você está estudando 12, 14, 16 horas por dia sem resultado, meu amigo, a culpa é sua. Com todo respeito. Com todo respeito. Mas a culpa é sua porque você está sentando na cadeira, pegando o marca-texto lá, o marcador de texto, e olhando para o edital e qual é o assunto? Estudando de forma aleatória e não é assim que se passa. Pergunta como é que eu sei disso. Já fiz muito essa besteira. Muito essa besteira. Bom, o que me dói como professor, o que mais me dói como professor, é ver pessoas abrindo mão de ir a uma festa de casamento do seu familiar, ou de ir para uma praia, para férias, passar um final de semana com a família, um churrasco, um filme. Me dói muito pessoas abrindo mão de jantares, pizza com os amigos, em prol de um estudo que, se não for feito de forma certa, se não for feito de forma correta, talvez nunca gere resultados, nunca gere frutos. Ela dedica horas e horas e horas estudando a coisa errada. Horas e horas e horas quando poderia estudar de uma forma mais inteligente, de uma forma mais assertiva, eu vou dizer assim. Talvez você tenha gasto muito tempo e dinheiro com vários cursos de memorização. Eu gosto muito, por exemplo, de curso de memorização. Leitura dinâmica, porque é um caso pessoal. Eu vou te mostrar por quê. Gastou um montão de tempo com isso. Beleza, ótimo, tudo bem. Agora eu sei memorizar, agora eu sei ler mais rápido. Isso só quer dizer que você é um melhor estudante. Só isso. Não quer dizer que você vai passar agora. Eu tenho aqui um curso com técnicas para memorizar tudo, eu decoro tudo. Tá, mas com esse curso por si só, você está estudando a coisa errada. Você não vai passar por isso. Lembra do caso Bernardinho? Pois bem, uma vez, e esse caso Bernardinho ele é só emblemático para mim, tá? Para mim. Não quer dizer que o seu caso seja o de Bernardinho, mas você pode se identificar com outra coisa aí. Eu lembro que quando uma vez eu ia estudar para concurso público, um grande concurso público, e eu já havia lido o livro de Bernardinho, Transformando o Sonho em Ouro, umas 2 vezes. E eu lembrava que dentro lá tem um capítulo que fala da roda da excelência. E eu pensei, poxa, eu vou estudar essa roda da excelência e adaptar para concurso público. E aí eu passei semanas, não só lendo, ler o capítulo foi até rápido, mas eu pegava e adaptava aquilo ali, adaptava a roda da excelência. E no final dessas semanas, eu depois comecei a aplicar para o estudo para concurso e tudo que funcionou ali, do que funcionou no meu concurso, nada era da roda da excelência. Depois, um outro exemplo, eu fui fazer um curso de leitura dinâmica e memorização. O curso é ótimo, cara. O curso foi muito bom. Mas o curso me ajudou a passar no concurso público? A verdade seja dita, não ajudou. Por quê? Porque o que vai me ajudar a passar no concurso público é saber o que cai na prova e como cai. E a leitura dinâmica não vai fazer isso por mim. Ela, no máximo, vai me deixar um estudante melhor. Eu vou ler mais rápido. Mas o que importa é se eu vou ler a coisa certa. Se eu vou entender da forma certa. Então, não basta ter vontade. Você tem que fazer a coisa certa e acreditar. E ter fé de que é, de fato, a coisa certa. Tá, Deus, tá, tudo bem. Mas qual é a coisa certa? Vamos à pergunta, né? Qual é a melhor forma de se estudar? Você precisa de 3 coisas, basicamente. 3 coisas. Saber o que estudar. E eu repito, só olhar o edital não vai te dizer isso. E você precisa saber quem fará a prova do seu concurso. Não é só saber qual é a banca, é como ela fará a prova. O que muita gente esquece, pessoal, aqui é onde vai a grande sacada, tá? A grande dica, eu quero que você preste muita atenção agora. O que vocês esquecem, gente, é que por trás da prova tem um ser humano.
Quem faz a prova é um ser humano, ou seres humanos, né? No plural, são várias pessoas. E como todo ser humano, ele tem os atalhos mentais dele. Como todo mundo, ele tem a zona de conforto mental dele. Ele sempre vai buscar a lei do menor esforço. Ele sempre vai buscar atalhos que fazem com que ele prepare questões de uma maneira mais fácil. É por isso que as questões se repetem. É por isso que bancas diferentes, cargos diferentes, provas diferentes, datas diferentes, a questão é muito semelhante. O ser humano é assim. O ser humano ele busca sempre a lei do menor esforço. Se eu te pedir para você pensar numa senha agora, pensa numa senha, você vai provavelmente, muito provavelmente, você vai pensar numa senha que já te é familiar. Uma senha que você já conhece. Talvez agora que eu tenha falado, você pense em uma outra senha, mas decora aí uma senha. Normalmente as pessoas pensam em uma que já conhecem. O ser humano é assim. Ele vai buscar atalhos. E o examinador, o elaborador, não é diferente. Por isso você precisa entender, conhecer o inimigo. Sun Tzu já dizia isso no livro A Arte da Guerra, né? Conheça a si mesmo e conheça o inimigo e todas as batalhas serão vencidas. Se você está indo fazer concurso público e está perdendo as batalhas das provas, se você está fazendo concurso público e está caindo batalha após batalha, ou você não se conhece, ou você não conhece o inimigo. E eu ouso dizer, eu arrisco dizer que provavelmente são as duas coisas. Você não sabe como estudar de forma eficiente para o seu sistema representacional. E você provavelmente não sabe como é que a banca examinadora pensa, raciocina e elabora as questões. Provável, ouso eu, Nelson, dizer isso. Uma vez que você identifica isso, eu poderei te ajudar a estudar de forma mais eficiente e de forma mais inteligente. Quando eu pego uma prova, eu vou dar o meu exemplo, tá? Mas você já deve fazer isso também, se você está estudando há mais tempo. Quando eu pego uma prova de um ano para o outro, da mesma banca ou de bancas diferentes, eu consigo visualizar as semelhanças e as diferenças. Mas você não precisa ficar 14 anos em sala de aula como eu estou atualmente. Você não precisa esperar 14 anos para desenvolver essa habilidade. Não precisa. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu preparei aqui. Olha só, dá uma olhadinha nessas duas questões. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, peraí. Deixa eu dar um zoom aqui nessas duas questões. Só um minutinho. Opa aí. Pronto. Aqui o zoom. Olha só. Segundo a Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação. Opa, a resposta aqui está no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 70. Esse mandado de segurança, para ser coletivo, pode ser impetrado por partido político, mas esse partido tem que ter representação no Congresso Nacional, certo? Normalmente o que acontece? As pessoas leem essa informação, mas não guardam, esquecem. E no dia da prova ela, eita caramba, partido político pode impetrar? Pode, mas como é mesmo? E essa é uma questão fácil, tá? Essa é uma questão muito fácil, é só para te exemplificar. Mas olha outra questão aqui, de outra prova. Ela diz, sobre os direitos e garantias individuais da Constituição Brasileira, de 88, é correto afirmar, olha a letra D de dado. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com ou sem representação do Congresso Nacional. Então o importante aqui, isso é só uma pontinha do iceberg, só para você entender como é que isso funciona. O importante aqui é você saber, poxa, quando o assunto é mandado de segurança coletivo, o que é que eu preciso saber? Preciso decorar o artigo? Não. Você precisa saber que esse mandado de segurança coletivo, para ser impetrado por um partido político, tem que ter representação no Congresso. Acabou-se. Essa é uma frase que você escreve no seu caderninho, no tópico, no assunto, artigo 5º. E essa frase vai se repetir tantas vezes, mas tantas vezes, que você, quando bater o olho, vai ver se está certo ou errado de cara. A letra D está errada, por quê? Porque ela fala com ou sem representação. Não, é com representação no Congresso Nacional. É basicamente isso que eu falo, que eu faço com os meus coaches e meus mentorados na minha mentoria, que eu chamo carinhosamente de sala de guerra. Depois do meu treinamento, os meus mentorados eles têm a capacidade de olhar para as provas e identificar padrões, como esse que eu acabei de te mostrar. Eles desenvolvem uma visão de raio-x. Sabem não só o que cai na prova, mas como cai na prova. É quase que antever
prever o que vai acontecer. É como se você pudesse... É como se você fosse uma mosquinha e estivesse lá olhando o elaborador, o examinador, fazendo a questão da prova. É quase que burlar, eu vou dizer assim, eu vou usar essa expressão, burlar a prova, só que de uma maneira legal, de uma maneira legítima. Certo? Uma maneira, digamos assim, que não vai te botar na prisão, não vai te fazer ser preso. Com isso, é exatamente assim que eu faço na minha mentoria. E, gente, tem treinamento de rodo por aí, tá? Tem treinamento aos montes por aí. Você vai achar vários e vários treinamentos. Só que o que é que eu ensino na minha mentoria? Eu ensino você a entender a mente dos caras que fazem a prova. Eu ensino você a entender a mente deles, associando isso a ferramentas coachings, de maneira profissional. Para que você possa entender o que está acontecendo por trás da banca, mas também entender o que está acontecendo por trás da tua mente, da tua cabeça. Evitando, por exemplo, a procrastinação, evitando, por exemplo, a autossabotagem. Isso tudo é o que a gente faz dentro da nossa mentoria. Depois que você termina o meu programa, a Sala de Guerra, com acompanhamento direto e ao vivo meu, porque são encontros ao vivo, via Skype ou via... Na verdade, é uma sala virtual, uma sala própria minha, onde a gente interage, você com sua webcam, eu com a minha web. Mas depois que você termina, você vai ver que é capaz de aplicar tudo que eu falo em sala e tudo que a gente vai aplicar em direito administrativo e direito constitucional para todas as outras matérias. Você vai desenvolver a sua visão de raio-x. Você vai desenvolver a sua visão de raio-x e vai, naturalmente, conseguir organizar um horário de estudos. Na verdade, o horário de estudos a gente organiza juntos, você e eu, ao vivo. Você vai ter uma concentração melhor, uma motivação melhor, vai afastar a autossabotagem, afastar a procrastinação e, principalmente, acho que isso aqui não tem preço, né? Vai ter certeza de que está correndo na direção certa. Está pegando um atalho para a aprovação. Um verdadeiro atalho. Então, eu vou te convidar aqui, eu te convido para imaginar o benefício de estudar para concurso público como se você fosse um míssil teleguiado. Um míssil teleguiado voando rapidamente na direção do alvo. E o alvo aqui é a aprovação no cargo público dos teus sonhos. Esse é o convite. E não importa se você vai fazer concurso para juiz, para técnico, para promotor, para analista, para delegado, não importa. Não importa. O processo é o mesmo. O processo, o passo a passo, desenvolvimento, raciocínio, desde que você se adapte à metodologia, desde que você se comprometa e esteja disposto a seguir as missões que a sala de guerra vai te passar, desde que você esteja disposto a evoluir em patentes, você vai, dentro da sala de guerra, você vai conseguir trabalhar armado até os dentes e ser aprovado num grande concurso público, num tempo recorde, num tempo bem menor do que a maioria esmagadora dos concurseiros por aí. Eu acredito que, em média, isso varia, tá? Mas em média, em 6 meses você está pronto para ser aprovado. Se você vai ser aprovado ou não, bom, depende de edital, depende se o concurso chegou ou não, mas você estará no ponto de bala, sabe? Você está pronto para ser aprovado. E se você quer mesmo ser aprovado, se você precisa de algo diferente, porque o que você está fazendo agora talvez não esteja dando certo. A sala de guerra é algo que eu acho fantástico. Se você está realmente comprometido com a sua independência financeira, com a sua carreira, com a sua qualidade de vida, com a estabilidade sua e de seus familiares, você precisa fazer por onde? Você precisa pagar o preço da aprovação. E aí alguns alunos sempre me escrevem, né? Quando eu falei agora pagar o preço da aprovação, os alunos às vezes me escrevem: poxa, Nelson, mas a mentoria é muito cara. Eu discordo. Eu discordo firmemente. Qual é o valor da mentoria? Hoje ela está em 12 parcelas de R$340. Se você pegar R$340 e dividir isso em 30 dias, dá R$11,33 por dia. Você não consegue juntar, ou pelo menos deixar de gastar em média, R$11,33 por dia, para um investimento que vai ajudar você a ser aprovado e a transformar a sua realidade financeira?
Sinceramente, eu não acredito que seja caro. Aí o aluno diz assim, não, Nelson, é porque eu acabei de comprar o meu novo smartphone, o iPhone novo. Disse, olha, aí é uma questão de prioridades. A prioridade dele era o iPhone. E tudo bem, quem sou eu para dizer que não? Mas a prioridade de alguns aqui, que estão assistindo até agora, é a aprovação. E entre um iPhone e a aprovação e o iPhone, ai meu Deus, caramba, a sala de guerra é mais barata que o iPhone. E ainda pode transformar a tua vida. Eu vou dar um exemplo aqui, vou contar uma história, tá? A história de um amigo de infância meu. Alguns de vocês sabem que eu cresci numa cidadezinha do interior chamada Vicência. E lá em Vicência, Vicência é uma cidade pobre. Não tem muito dinheiro circulando em Vicência. A minha infância não foi uma infância abastada. Nunca passamos fome, graças a Deus, mas a minha mãe teve que criar 3 filhos sozinho e foi muito difícil. Foi realmente muito, muito difícil. E eu tinha um vizinho cujos pais não deram muito valor à educação. Então ele estudava em colégio público e tudo bem, mas na oportunidade que ele teve, e de fato ele teve uma oportunidade de fazer uma faculdade pública, diga-se passagem, né, a Universidade Federal, só que ele tinha que sair de Vicência para morar em Recife, algo em torno de 90 quilômetros, mais ou menos. E os pais disseram não, ele não ia porque os pais não estavam dispostos a sustentá-lo na capital. Né, aluguel, feira, enfim, passagens, blá blá blá. Esse meu amigo, me permita não revelar o nome dele, porque eu posso expor, né? Não quero fazer essa exposição aqui. Mas esse meu amigo, ele simplesmente deixou de fazer aquela faculdade. E tudo bem, tem gente que vence sem a faculdade. Esse não é o ponto, não é o ponto. Mas o fato é que hoje ele trabalha num subemprego. E o pior de tudo para mim é que hoje ele tem a mentalidade desse outro aluno, né? do iPhone, do smartphone. A mentalidade dele é de que investir em educação não vale a pena. Ele aprendeu isso com os pais. E meu amigo, se você acha que educação é caro, adivinha o quão caro é a ignorância? A não educação. Esse meu amigo de infância está pagando o preço. E vai continuar pagando o preço enquanto ele não atentar para a mudança necessária. Ele vai continuar pagando um preço enquanto ele não perceber que investir um pouco mais na educação pode dar a ele um emprego melhor. Eu nem estou falando de concurso público para ele, mas eu estou falando de concurso público para você, especificamente. E a sala de guerra, eu falei aqui, R$ 11,33 por dia, mas ela não é sobre poupar dinheiro, ela é sobre ser aprovado no concurso público, é sobre transformar a sua realidade financeira com a aprovação no cargo público que você sonha. Então, se você estiver disposto a ser aprovado mais rapidamente, porque não é só ser aprovado por ser aprovado, segue um processo que você é aprovado. Mas se você quer um atalho para a aprovação, se você for fazer só o que tem que ser feito e seguir os passos de um processo, eu recomendo, vem, aplica, aqui em algum lugar nessa página aqui embaixo, tem um botãozinho para você aplicar para a sala de guerra. E ainda batendo essa questão dos valores, deixa eu te mostrar aqui 2 isoladas. Não é uma mentoria, não é a sala de guerra, não tem acompanhamento individual, mas eu separei aqui 2 isoladas que estão no mercado. Eu tirei a foto e o nome do professor, mas uma isolada de constitucional aqui por R$ 571,20. Uma outra aqui por R$ 756. E olha, são só 2 isoladas. Na sala de guerra, dentro da sala de guerra, você ganha as minhas 2 isoladas. Ah, não, são 12.340, tá, mas você ganha 2 isoladas. Direito constitucional na veia, comigo, e direito administrativo na veia, comigo. Essas 2 isoladas, elas são intencionais, porque constitucional e administrativo, elas estão em todos os concursos públicos. E dominar essas 2 matérias corresponde a mais ou menos 60% do teu edital. Ei, né, o 60% do edital? Sim, porque se você entende constitucional, tributário fica mais fácil, penal fica mais fácil, civil fica mais fácil. Se você entende administrativo, previdenciário fica mais fácil. Enfim, fazer relações com outras matérias fica muitas e muitas vezes mais fácil. Certo? Talvez seja um valor alto, 12.340, seja um valor alto para gastar num cursinho. Talvez seja um valor muito alto para gastar em um cursinho.
Não sei. Não sei quanto você já pagou em cursinhos. Mas isso é um valor alto para transformar você em um especialista em prever provas? Será que isso é um valor alto para você se tornar especialista em antever as questões? A sala de guerra, a minha mentoria, ela se tornou rapidamente a queridinha dos meus alunos. Mas aí existe o risco de você não participar. E qual é o risco de você ficar de fora? O risco de você ficar de fora é o teu concorrente entrar e você não. O risco de você ficar de fora é você não se preparar da forma mais adequada e as provas e os concursos que você deseja passarem, sumirem, os cargos serem ocupados por outros. O risco é você ir para a prova, sentar sua bunda naquela cadeira, abrir a questãozinha, fazer a questão, lembrar que estudou e não lembrar da resposta. Quando isso acontecer, você vai lembrar de mim. Eita caramba, eu estudei isso aqui, mas eu não lembro da pegadinha. Errei essa pegadinha. Você vai lembrar de mim. Então, eu quero terminar esse vídeo convidando você para algo muito simples, mas que pode mudar a tua vida. Eu convido você a nunca mais fazer uma prova de concurso público sozinho ou sozinha. Dê um passo definitivo que talvez seja, se você de fato estiver empenhado, comprometido em seguir o processo, seguir os trâmites. Você pode talvez nunca mais fazer uma prova de concurso público sozinho. E mais do que isso, você corre o sério risco de ser aprovado mais rapidamente. Por isso, eu gostaria muito de convidá-los para aplicar no botãozinho aqui embaixo, para a sala de guerra. Aplica para a sala de guerra. Faz a tua aplicação nesse link aqui embaixo. É uma aplicação, tá? Eu não estou dizendo que você vai entrar, não tem vaga para todos. É uma mentoria online e ao vivo, onde a gente vai com ferramentas coaching, com um profissionalismo diferenciado, adaptando sua forma de estudo e seu tempo de estudo ao programa. Se houver vaga suficiente, aliás, não há vaga para todos, mas se você tiver o perfil que nós procuramos, você será sim aprovado nesse processo seletivo e, consequentemente, fará parte do nosso seleto e exclusivo grupo. Nós vamos formar a tropa de elite dessa sala de guerra, né, para enfrentar todos os concursos públicos, todas as batalhas que estão por vir. Como é um processo seletivo, eu não sei se você tem o perfil que nós procuramos, mas de uma forma ou de outra, boa sorte nessa aplicação, nesse processo seletivo e um forte abraço.